Jesus disse que tudo que eu quiser e pedir a Ele eu vou receber. Você entendeu errado. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estou aqui, estamos iniciando mais um quadro nosso, Você Entendeu Errado, no qual eu pego algumas passagens bíblicas que são polêmicas e que muitas vezes geram más interpretações, no qual a gente faz uma exegese dessas passagens para que a gente possa entender o que de fato a palavra do Senhor quer nos dizer, para que de fato nós possamos andar na vontade dEle e possamos de fato viver segundo as Escrituras. Hoje eu quero ler para vocês, irmãos, sobre uma passagem muito polêmica, inclusive muito usada pelo pessoal que defende uma ideia de uma teologia da prosperidade. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmão, essa é uma passagem muito bonita, uma passagem que nos deixa um ensinamento tão grandioso, mas que infelizmente muitos têm distorcido os ensinos de Jesus, ao ponto de defender uma ideia para pura ganância, uma ideia para puro egoísmo, puro ego. Irmão, Jesus nunca quis dizer nessa passagem que absolutamente tudo que você pedir, você vai receber. É só você parar para pensar pela lógica, irmão. Quantos pedidos eu e você já não fizemos a Deus com fé e não recebemos esse pedido? Na verdade, se nós quisermos entender o que de fato a palavra do Senhor quer dizer aqui, a gente precisa ler isso à luz do contexto, porque toda vez que a gente tira um versículo do contexto, nós temos um pretexto para criar o significado que a gente quer. Irmão, essa passagem se encontra no capítulo 7. Interessante nós sabermos que capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus vai ser o Sermão do Monte, Jesus ensinando, Jesus pregando. Então o que eu li para vocês é um pequeno trecho da pregação de Jesus, como se fosse um shorts, um reels do que Jesus estava falando. Na verdade, se nós quisermos entender o que a palavra do Senhor quer de fato dizer, nós não podemos pegar de forma isolada, mas nós devemos ler o Sermão do Monte como um todo. Porque aqui Jesus está pregando, está falando acerca de vários aspectos do Sermão do Monte. No Sermão do Monte a gente tem todo o código moral e ético do reino de Deus. E Jesus está falando a um público judeu que tinha medo de orar. Um público judeu que não tinha o entendimento que poderia ter esse contato com o Pai. Não tinha o entendimento que o Pai os atenderia. Então Jesus está falando nesse contexto para incentivar aquele povo de que eles podem orar porque o Pai vai ouvir a oração deles. E claro, mediante a vontade do Pai, Ele irá conceder. Isso é tão verdade, irmão, que se nós lemos um pouquinho antes do capítulo anterior, também falando sobre oração, Jesus vai ensinar o Pai Nosso. A oração mais conhecida do mundo, que é o Pai Nosso. E aí, na oração do Pai Nosso, Jesus vai deixar bem claro que nós devemos pedir de acordo com a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, ou seja, não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade do Eterno, é a vontade do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor. Nós devemos bater a porta, nós devemos buscar, e nós vamos achar, nós vamos encontrar, mas muitas vezes Deus não vai dar aquilo exatamente que a gente pediu, porque muitas vezes, irmão, eu e você pedimos coisas que são destrutivas a nós mesmos. Há muitos pedidos que nós fazemos a Deus que vai fazer mal para nós mesmos, então Deus não libera esse tipo de pedido na nossa vida, porque Ele sabe que aquilo não vai ser uma bênção, mas que com o tempo aquilo vai se tornar uma maldição. Então a gente tem que ter essa confiança que Deus Ele sabe o que é melhor para nós, que Deus Ele sabe o que nós precisamos. Então nós devemos pedir mediante a vontade dEle. Inclusive, algo bem interessante na progressão que Jesus fala no 7, porque Ele fala: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, abatam e a porta será aberta. Na verdade, está falando muito mais sobre uma busca. Peçam é o ato da gente pedir a Deus de acordo com a nossa vontade, aquilo que nós temos de necessidade, não por puro ego, mas as nossas necessidades. Tudo aquilo que Jesus vai falar do pão de cada dia. Busquem, e aí a segunda palavra, né?
Peçam, depois busquem. Busquem é buscar a vontade de Deus. Nós pedimos a Deus, mas nós depois buscamos a vontade dele. Porque ele nos dá as coisas mediante a vontade dele. Nós acharemos de acordo com a vontade dele. Batam e a porta será aberta. Significa um ato de constância, um ato de perseverança. Então, se nós pegarmos, nós temos um ensinamento que é o seguinte: nós devemos pedir a Deus as nossas necessidades, porque Ele nos considera graciosamente, porque Ele é bom. Não para a gente esbanjar, não para a gente simplesmente ostentar, mas para Ele nos sustentar naquilo que nós precisamos. Tanto é que a Bíblia vai falar que aquele que é justo nunca mendigará o pão. Então, nós devemos pedir a Deus segundo as nossas necessidades, mas buscar a vontade dEle e ter a perseverança de continuar batendo a porta, porque no tempo certo o Senhor concederá segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável e muito melhor do que a minha e a sua vontade. Então, irmão, não se deixe enganar, não se deixe levar por essa teologia da prosperidade. Deus não é o seu mordomo, Deus não é obrigado a dar exatamente o que você quer, mas Deus tem o melhor para você. Ele sabe do que você precisa, mais do que você mesmo. Então, quando for pedir a Deus, peça, coloque sim diante dele, porque ele é bom, ele ouve, então coloque diante dele os seus pedidos. Mas peça: Senhor, que não seja feita segundo a minha vontade, que seja feita segundo a tua vontade. E me dá um coração, Senhor, que esteja disposto a aceitar a sua vontade. Coloca a tua vontade dentro do meu coração e pode ter certeza que assim você vai viver o plano de Deus na sua vida. Se essa palavra te abençoou, comenta bem, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.